Vou aproveitar que esse gostosinho tá bom, bonzinho. Tomou 2 injeções e queria trazer um assunto muito importante. Eu não sei se você é mãe, se você não é mãe. Eu não sei como é a sua vida, né? A gente tá aqui e eu tô falando com o telefone. Mas eu creio que o Senhor vai usar esse aparelho para levar esse vídeo para muitas mulheres. E hoje eu quero falar muito com as mulheres a respeito de ser mãe e ter fé. Eu era uma pessoa comum, terrível, bagunceira, antes de ter meus filhos. E assim, quando o primeiro veio, que é o Augusto, né, naquela situação toda de perca, de luto, que meu outro filho tinha falecido, o Heitor, eu aprendi a ter fé. E eu queria falar para vocês algo que é muito importante. Assim que nasce uma criança, nasce uma mulher de fé. E se isso não foi despertado em você, busque em oração, porque pensa comigo, nós não estamos em todos os lugares que nossos filhos estão. E se a gente não crer no Senhor, se a gente não depositar no Senhor nossa confiança, a gente fica maluco. Igual, meu filho vai pra escola, meu filho vai pra natação, brinca lá fora. Esse pequenininho fica comigo o tempo todo. E mesmo assim eu não sou capaz de protegê-lo na totalidade. Quando a gente tá dormindo aqui, imagina se eu pego no sono... Oi, 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 oi. Imagina se quando eu tô dormindo, ele dorme comigo também. Eu não vejo e ele engasga. Eu não vejo e ele puxa a coberta pro rosto. Eu não vejo e ele... Acontece alguma coisa. Pode acontecer milhões de coisas onde eu, como humana, sou falha. E se eu não tenho fé que o Senhor vai proteger os meus filhos quando o alcance da minha mão for limitado, eu vou ficar louca, porque no meu alcance, eu não alcanço nada sem Cristo. Eu costumo até brincar e eu oro, eu faço essa oração, Deus, eu vou dormir e se o bebezinho precisar de mim, me desperta, meu pai. Me acorda, olha que ele dorme do meu lado, dorme na caminha comigo, porque ele é muito pequenininho. Eu ainda não deixei ele dormir sozinho. E ainda assim entendo que em um dia de muito cansaço, porque 2 filhos cansam muito. De muito cansaço, eu falo, Deus, por favor, me desperta se o meu filho chorar, me desperta se ele ficar sem ar, me desperta se ele engasgar, se ele engolir gorfo. Eu não sei, milhares de situações. E ele tá comigo 24 horas por dia, esse gostoso. O outro vai pra escola, eu não sei como é que é na escola. Sabe, eu vou confessar um medo pra vocês. Eu morro de medo de ataque em escolas. Esses meninos, esses adolescentes que inconformado com muito bullying que eles sofreram, pessoas precisadas imensamente de Cristo, acabam refletindo muita dor e de alguma forma quer se vingar, né? Os tiroteios que estavam acontecendo em massa aqui no Brasil. Isso é um medo meu. E eu oro. Quantas vezes eu oro pro meu filho para ir pra escola e eu faço uma oração, Deus, o meu filho é cristão e ele carrega Cristo aonde ele for. E por conta dele, toda uma escola pode ser livrada contra uma pessoa má, contra uma pessoa influenciada pelo inimigo, por demônios. E eu faço essa oração por quando meu filho vai sair de casa. E eu oro quando eu vou lá na porta da escola buscar ele, às vezes é eu que levo, às vezes é o meu marido que busca. Eu direto ponho a mão na porta assim e oro, Deus, aqui, coloca os anjos. Não permita de ninguém entrar. E falando sobre fé, exerça a sua fé sendo uma mulher de Deus. Não para igreja as crianças, não maldiz. Cuidado com a irritabilidade. Eu falo porque é uma coisa que eu vivo diariamente, eu tenho 2. Às vezes esse aqui me cansa mais. E aí eu fico nervosa com o mais velho, porque o mais velho ele precisa de mais atenção até na agitação, na bagunça, querendo brincar, querendo conversar, contar caso, ver filme. E tem hora que eu não tô disposta. Tem hora que eu não tô neste lugar de atenção. E aí eu brigo, eu fico, fica quieta, para de brincar, para de falar, deixa a mãe descansar. E o Espírito Santo fala, olha, cautela, você tem 2. Dá amor e atenção pros 2, dá carinho pros 2. Para, respira. Nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para poder criar os filhos. Nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para dar discernimento até como esposa, como mulher. E graças a Deus eu tenho cultivado o Senhor cada vez mais dentro de mim. Para na hora do meu erro eu automaticamente reconhecer ali e pedir perdão. Peça ao Senhor fé. Fé para não ficar maluca. Fé para poder entender que a sua mão é limitada.
que você vai errar e não tem problema errar. O problema é permanecer no erro e não exercer o que o Senhor quer que você exerça. Um papel de mulher cristã na sua totalidade. O que significa totalidade? Totalmente coberta pelo poder de Deus. Não que não possa errar, mas completamente coberta pelo poder de Deus. Porque se errar, o Espírito Santo vai apontar o erro, não para te julgar, mas para te alinhar à vontade de Deus. E com isso, você volta à consciência de pedir perdão, de ser humilde. Peça a Deus mais fé. Peça ao Senhor direcionamento. É muito difícil ser mãe, mas é a coisa mais incrível que a gente tem na vida. É o gordinho, né? E o grandão bagunceiro. Ah, esse sorriso lindo.